Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo nesse canal. E antes de mais nada, eu vou pedir pra que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Deixe um like aqui nesse vídeo. Me procura nas redes sociais, por lá eu sou @JessicaPaludo em todas elas. E é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre Charles Manson, um homem que em meados de 1967 formou e liderou a família Manson, uma seita que ficou conhecida no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Charles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Era filho de uma jovem mãe de 15 anos chamada Kathleen Maddox. Kathleen casou-se algum tempo depois de Charles nascer. Esse casamento durou pouco tempo, porém Charles herdou o sobrenome do seu padrasto, que era Manson. Charles passava a maior parte do tempo com a avó, pois parece que sua mãe era presa com frequência. E em um dado momento, Charles foi morar com os tios. Parece que esse tio com quem Charles foi morar o agredia e abusava também de Charles. E quando a mãe de Charles foi posta em liberdade, tudo continuou igual. O Charles conta que parece que a mãe dele, em uma ocasião, chegou a vender o garoto em um bar em troca de uma dose de bebida. Diante dessa realidade caótica, ainda criança, Charles Manson começou a cometer pequenos furtos, alguns roubos, e ele foi mandado para um reformatório. Quando ele saiu do reformatório, ele continuou com os delitos, nada mudou. Com 12 anos de idade, Charles foi em busca de sua mãe novamente e ela o rejeitou. Charles passou por várias instituições, por vários reformatórios, de onde ele fugia. Ele passou por muitos testes psicológicos, várias avaliações. De acordo com a internet, essas avaliações traziam que por trás da frieza de Charles, das mentiras, estava um garoto extremamente sensível que não recebeu amor suficiente. Charles também teve seu QI avaliado e constatou que ele tinha uma inteligência acima da média. Ainda adolescente, com 17 anos, em alguma instituição perto de receber a liberdade condicional, Manson estuprou um garoto com uma faca contra o pescoço do rapaz. Nessa situação, Charles foi mandado para uma instituição mais segura. Lá ele abusou de outros homens. Parece que Charles teve uma mudança súbita de comportamento e demonstrou interesse em aprender. Com 19 anos, Charles Manson pôde sair em liberdade. Já em liberdade, Charles Manson casou-se e teve um filho, quem ele chamou de Charles Manson Jr. Charles vivia de alguns bicos, porém a renda não estava dando para sustentar a família, então ele começou a roubar carros. Obviamente, essa história de voltar para a vida criminosa não ia acabar bem. E Charles foi preso e nesse meio tempo a esposa dele o abandonou. Charles passou então 3 anos preso e quando saiu em liberdade ele passou a ser ladrão e cafetão. E Charles foi preso novamente quando ele deu um golpe financeiro em uma mulher. Charles já tinha 26 anos e passaria dessa vez muito tempo encarcerado. Charles é descrito como manipulador e, além disso, ele falava sobre filosofias pouco difundidas na época, como cientologia e budismo. Nesse período também, ele se tornou obcecado pelos Beatles. Na prisão, Charles começou a escrever músicas e passou a acreditar que ele seria maior que o grupo inglês, os Beatles, do qual ele era fã. Em 1966, já com 32 anos, Charles Manson iria ser liberado. Parece que ele se recusou a sair da prisão com a justificativa de que a única vida que ele conhecia era dentro da prisão ou de instituições e que ele não saberia viver fora da prisão. Charles então saiu da prisão e ele entrou numa vibe meio hippie, ele conheceu os hippies e ele começou a ganhar muitos seguidores porque Charles tinha uma filosofia que agradava algumas pessoas. A maioria dessas pessoas eram jovens e que tinham um relacionamento ruim ou abusivo com os pais. Além do discurso digno de líder de seita, que para algumas pessoas poderia sugerir acolhimento, Charles usava drogas como o LSD para influenciar seus seguidores. Um grupo de amigos e admiradores. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com seus familiares e que por isso passaram a morar nas ruas da Califórnia. Parece que Charles Manson exercia tanta influência nessas pessoas que elas acreditavam que ele era uma espécie de reencarnação de Jesus Cristo. Charles era visto como um guru por essas pessoas, um líder espiritual que pregava o abandono das prisões mentais. O grupo que Charles Manson estava liderando passou a ser conhecido como Família Manson. Já contei pra vocês, o Manson começou a escrever na cadeia e ele acreditava que ele seria um ótimo músico, porém o sucesso não chegou e o Charles atribuía isso a uma falta de oportunidade. Ele dizia que as pessoas não queriam lhe dar oportunidades de mostrar seu talento, enfim, e de se tornar famoso.
Dizem que Manson tinha um carisma assim muito grande e ele abusava disso para continuar atraindo mais seguidores e jovens para essa seita dele, para a família Manson. Em 1968, o grupo foi para Los Angeles e conseguiu abrigo na casa do baterista dos Beach Boys, Dennis Wilson. Nessa situação, Charles quis tirar proveito e então tentou emplacar suas músicas, sem sucesso. Com a falta de sucesso na carreira musical de Charles, a família Manson se mudou para uma fazenda na Califórnia. Lá parece que Charles tentava transmitir a sua filosofia para o restante do grupo, ele fazia jogos, dinâmicas. Ele acreditava ser uma espécie de messias e que só aqueles que o seguissem estariam livres de uma suposta guerra civil. Charles fazia lavagem cerebral nos seus seguidores e também se utilizava de muito LSD para deixar os seus seguidores completamente controláveis. Em 1968, a família Manson se mudou para o Rancho Becker, no Vale da Morte, no deserto da Califórnia. Parece que esse lugar era uma espécie de cenário abandonado. Lá, Manson isolou seus seguidores e eles passaram a viver em uma realidade paralela. Sobreviviam de pequenos furtos e procuravam restos de comida. Charles seguia tentando gravar um filme ou um disco. Parece que nessa época um produtor se recusou a dar uma oportunidade para Charles e ele ficou muito bravo, muito irado. E ele começou a ter muitas alucinações. Ele acreditava que teria uma guerra civil de cunho racial e só quem estava ao redor dele estava salvo. Os Beatles então lançaram The Beatles, um disco que trazia canções como Revolution e Helter Skelter. Manson entendeu como um sinal para uma espécie de guerra. Essa guerra absurda que Manson tinha em mente deveria começar com crimes de motivação racial. Em meio aos seus delírios, Charles acreditava que havia no deserto uma entrada para uma cidade de ouro e que após o fim da guerra, o próprio Charles tinha em mente, a família Manson retornaria e assumiria o comando da situação. Charles era o quinto anjo. Os outros anjos seriam os integrantes dos Beatles. Em 9 de agosto de 1969, Charles acreditou que deveria ser o início dessa famigerada guerra. Então, um pequeno grupo de seguidores de Charles, aqueles em quem ele mais confiava, invadiram uma casa alugada por Roman Polanski na Cielo Drive 1050 em Bel Air. Parece que Charles acreditava que essa era a casa de um produtor que havia recusado suas músicas, mas ele estava enganado. O grupo de seguidores assassinou Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, que estava grávida, e mais 4 amigos do casal. Roman não estava na casa no momento do assassinato. Parece que Sharon implorou pela vida do filho que estava em seu ventre. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. O sangue delas foi usado para escrever uma mensagem nas paredes. Em uma delas foi escrito "Pigs", uma provocação para os tiras para a polícia local. Noite seguinte, o mesmo grupo de seguidores de Manson, parte da família, invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, matando o casal. As mensagens escritas na casa foram Health Skelter, Death to Pigs e Rise, que significa ascensão. Referências às músicas dos Beatles, Pigs e Helter Skelter. Os assassinatos de Sharon Tate, seus amigos e do casal LaBianca ficaram conhecidos como Caso Tate-LaBianca. Posteriormente, quando descobriram que esses assassinatos estavam relacionados com a família Manson, de acordo com o promotor Vincent Bugliosi, os assassinatos tinham sido planejados por Charles Manson, apesar de que ele não estava presente em nenhum dos casos. O promotor ainda elaborou uma teoria chamada Helter Skelter. Segundo essa teoria, o objetivo dos assassinatos seria começar uma guerra que, segundo Manson, seria a maior travada na Terra e seria denominada Helter Skelter. Eu já falei, Helter Skelter é o título de uma música dos Beatles, onde, segundo o promotor, haviam muitas mensagens subliminares que teriam influenciado as ideias de Manson. Nessa teoria, com o assassinato dos famosos de Hollywood, Manson tinha o objetivo de culpar as Panteras Negras. Isso faria com que os confrontos explodissem logo. Apesar de toda a mídia em cima dos assassinatos, o grupo só foi preso em dezembro do mesmo ano por conta de outro crime, roubo de carros. E aí, a polícia descobriu então que eles também estavam envolvidos nos assassinatos de Sharon e da família LaBianca. Charles Manson, com 37 anos, foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça com Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krantwinkel e Leslie Van Houten, de 19 anos. Charles Manson alegou não ter participação em nenhum dos assassinatos e provou que não estava presente em nenhuma das vezes.
Porém, o promotor Bugliosi convenceu o júri que Manson poderia ter influenciado os jovens a matar. Que após o julgamento, Manson declarou o seu ódio pela humanidade, chamando os membros de sua família de rejeitados pela sociedade. A acusação se referiu a Manson como, abre aspas, o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da terra. E o quinteto foi sentenciado à morte em 1971. Mas, com a mudança nas leis penais do estado da Califórnia, em 1972 a pena deles foi alterada para prisão perpétua. Manson foi condenado como autor intelectual dos assassinatos. Ao todo, ele participou direta e indiretamente de 9 mortes. Charles Manson tinha o direito de a cada 5 anos recorrer e ser ouvido quanto à possibilidade de uma liberdade condicional. Parece que nem sempre Manson aparecia nas audiências, e quando ele aparecia, ele costumava ofender os oficiais e também fazia piadas sobre a formalidade e a burocracia do processo. Ele permaneceu encarcerado na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia, em uma unidade especial de isolamento da penitenciária. Que na prisão ele teve uma vida bem solitária e ele tinha contato com outros presos que estavam envolvidos com crimes de impacto social, tal como Charles Manson, Charles Manson morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, uma semana após o seu aniversário de 83 anos, em um hospital em Bakersfield, na Califórnia, depois de 4 dias internado. Esse caso ele ficou conhecido internacionalmente, é um caso muito famoso, e o que muito se debatia era se Charles realmente deveria cumprir pena de prisão perpétua, visto que ele não matou as vítimas. Porém, ele arquitetou todo o plano, ele não colocou a mão na massa, mas ele planejou tudo e ele usou as pessoas como instrumento, para matar outras pessoas, na verdade, para executar o seu plano. Como a gente sabe, ele utilizava de muitas drogas para controlar os seus seguidores. Então, no momento que esses seguidores mataram as pessoas, eles estavam impulsionados pelas ideias de Manson. Charles Manson é um assassino, mesmo ele não tendo matado as pessoas diretamente. Se ao fim do vídeo de hoje eu pudesse dar só um conselho, seria cuidado. Charles Manson não passava de um manipulador, uma pessoa que encantava as pessoas com um discurso aparentemente acolhedor, e ele usava essas pessoas para executar os seus planos, enfim. Se você tiver com algum problema, procure um amigo, procure terapia, não caia na conversa de pessoas que se aproveitam da sua vulnerabilidade para lhe tomar dinheiro, tempo ou lhe fazer executar as loucuras que estão na cabeça dela, como foi no caso do Charles Manson. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!